Boa noite. Os nazis desencadearam a Segunda Guerra Mundial com os cofres vazios. Mas durante 6 longos anos pagaram sempre as importações com ouro. O ouro das pilhagens, as reservas dos 11 bancos centrais dos países ocupados e o ouro dos campos de concentração. Ninguém ignorava o saque sistemático realizado pelo Terceiro Reich. Portugal adquiriu uma grande parte do ouro roubado e desfez-se de algumas toneladas depois da guerra, quando os lingotes começaram a ser demasiado comprometedores para o regime de Salazar. A Guerra do Ouro, uma investigação de António Louçã e de Rui Araújo sobre a cumplicidade portuguesa, é a reportagem que agora vamos ver. Auschwitz. Passaram por aqui mais de 1.600.000 deportados, homens, mulheres e crianças. Eram quase todos judeus, vinham de 15 países da Europa. Grande parte dos prisioneiros encontrou a morte em Auschwitz. Uns, a imensa maioria, morreram nas câmaras de gás. A fome, o frio, as experiências médicas e a brutalidade dos carcereiros mataram muitos outros. Auschwitz é o símbolo da política de extermínio nazi. Nous avons tout de suite demandé, mais où est mon mari, où sont mes frères, où est ma maman? Et avec une rudesse sans commune mesure, ils nous ont dit où ils sont, mais regardez la cheminée, tournez la tête, regardez la cheminée avec les flammes qui sortent et la fumée, ils sont là. C'était quelque chose de démentiel, quelque chose qui dépassait l'imagination. À saída das câmaras de gás, os dentes de ouro eram arrancados aos mortos. Depois, os corpos seguiam para o forno crematório. Os dentes para a fundição. Aí eram derretidos e transformados em barras. Os testemunhos dos sobreviventes de Auschwitz são eloquentes. Os dentes de ouro eram arrancados aos mortos pelos presos e colocados num grande caixote. No princípio de 1943, vi 2 presos. Eram 2 técnicos dentários. Disseram-me que tinham vindo por algum tempo trabalhar para o crematório. O chefe tinha-lhes dito que haviam de voltar. E eles acreditavam realmente nisso. Ambos davam ao chefe as barras de ouro feitas com os dentes. Mas nem os presos que arrancavam os dentes aos mortos escapavam ao forno crematório. Un commando spécial déporté, qui s'appelait le Sonderkommando, était chargé de la besogne horrible d'enlever les cadavres des chambres à gaz, puis ensuite de les brûler. Mais préalablement, les femmes qui n'avaient pas les cheveux coupés, certaines personnes du commando coupaient les cheveux et les dentistes enlevaient les dents. Et si on veut se livrer à un petit calcul qui doit être relativement simple, en imaginant qu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont passées à Auschwitz et qui sont mortes à Auschwitz, en tenant compte de toutes les dents qui ont été extraites, on peut imaginer la quantité d'or uniquement dentaire qui a été recueillie. Je voudrais simplement ajouter ce que l'on sait peut-être, c'est que ces commandos qui étaient ces commandos de mort et des commandos terribles, les Sonderkommando, étaient périodiquement éliminés de façon à ce qu'aucune trace ne reste dans la mémoire de chacun, et tous les 3 mois, ils étaient éliminés. Mal chegavam a Auschwitz, os prisioneiros perdiam o nome, a nacionalidade e os documentos. Eram separados da família, despojados das roupas, dos sapatos, dos cabelos. Alguns sobreviveram para contar. Et on nous a tout de suite intimé l'ordre de nous déshabiller nus. Et bien ça, on est resté figé. Personne n'a voulu commencer à se déshabiller nu parce que ça nous paraissait impensable de se déshabiller nu devant ces soldats. Alors personne n'osait commencer.
Et là, on a commencé, les coups ont commencé à pleuvoir, les cris ont commencé à dire « schnell, nackt » et tout. Enfin, « nackt » qui veut dire nu. Bon, on était enfermés dans cette pièce, il a fallu s'exécuter. Mais ça a été un moment extrêmement... Moi, j'ai le souvenir, toute petite jeune fille, ça a été un moment extrêmement dégradant d'avoir à se déshabiller nu et on a fini par s'exécuter. Nos vêtements sont tombés par terre. Des femmes prisonnières sont venues les ramasser, les pousser par terre. On a tout de suite compris qu'on aurait pu nos affaires personnelles. Ensuite est arrivée une équipe de femmes avec des tondeuses à la main et nous avons été tondus des pieds à la tête sous les aisselles et le pubis. Ça a été un spectacle de désolation inimaginable parce qu'aussitôt dès que nous voyions arriver les femmes qui étaient tondues, elles étaient méconnaissables, elles ne ressemblaient plus à des femmes et on a réalisé que c'était vraiment pour nous dégrader. C'était un moment très dur, toutes les toisons de cheveux sont tombées par terre, mais ce n'était pas fini. Une fois que nous avons été tondus, est arrivée une équipe d'autres femmes avec des petites plumes à la main et des petits encriers, et nous avons été tatoués sur l'avant-bras gauche, tout le monde sur le même bras. Oui, ça c'était mon numéro 75 360. A Wehrmacht é uma potência militar, mas tem um ponto fraco. Só é abastecida enquanto a economia alemã conseguir pagar as importações que faz dos países neutrais. Hitler importa de tudo. Ferro da Suécia, petróleo da Roménia, manganésio de Espanha e wolfrânio de Portugal. Was die Waffenexporte der Schweiz anbelangte, da müsste man vielleicht zuerst sagen, dass Waffen ein relativ breiter Begriff ist, weil unter Bedingungen eines zunehmend total werdenden Krieges natürlich sehr vieles dann rüstungsrelevant wird. Das sind zum Beispiel auch Hightech-Geräte damalige wie Hochfrequenz-Funkgeräte, die neu entwickelt und dann eigentlich die erste Verwendung eben im Kontext der deutschen Kriegsführung fanden. As fábricas suíças de material de guerra têm para os nazis a vantagem de não ser bombardeadas. Muitos prisioneiros, trabalhadores forçados, são postos pelas SS à disposição das empresas helvéticas, a metalomecânica Fischer, a multinacional Alu Suisse e a Magie, que até chega a ser dirigida por um oficial SS, em nome da neutralidade. Entre Suécia e Alemanha havia tratado comercial. E quase 90% do nosso comércio durante a guerra foi com os alemães. Por exemplo, quase 35 milhões de toneladas de minério de ferro. E quando houve déficit a favor da Suécia, os alemães tinham que liquidar esse ouro. O mecanismo das trocas com Portugal é parecido. Quando a Alemanha não pode cobrir completamente o valor das exportações portuguesas com mercadorias, paga a diferença com ouro. Portugal hatte eine wichtige Rolle als Käuferin von Nazi-Gold, da der Handel mit Deutschland verhältnismäßig groß war von Portugal und Portugal nicht in Reichsmark bezahlt sein wollte, sondern entweder in Gold oder dann in Devisen, Schweizer Franken beispielsweise. Und daraus ergab sich ein großer Zahlungsverkehr und daraus ergaben sich eben große Goldgeschäfte. Para pagar aos fornecedores neutrais, Hitler e Göring precisam de divisas e ouro, que não têm. O relatório do Reichsbank, o Banco Central Alemão, não deixa margem para dúvidas. Berlim, 7 de janeiro de 1939. Documento do Reichsbank para o Führer. O Reichsbank não dispõe de mais reservas de ouro ou de divisas. Hitler não gosta do memorando. Schacht e a sua equipa do Reichsbank são imediatamente demitidos, mas os cofres esses continuam vazios e é preciso arranjar ouro para financiar a máquina de guerra. A primeira coisa que os nazis fazem durante a ofensiva para o Ocidente
é pilhar os cofres dos bancos centrais nos países que vão ocupando. Os holandeses são as primeiras vítimas. O governo de Haia tenta levar o ouro para o exílio, só consegue levar uma parte. A outra perde-se num naufrágio e é recuperada pelos alemães. Florins roubados na Holanda e tesouro do fundo do mar passam depois pela Suíça e vão parar a outros países. Suécia e Portugal são dois deles. O ouro belga é mais difícil de apanhar que o holandês. Os franceses tinham-no enviado para Dakar. Os nazis vão lá buscá-lo. Pétain autoriza. Este é um dos itinerários. Dakar, Cais, Bamako. Aqui os nazis atravessam de Jangada ao Rio Niger, metem o ouro no comboio destino Tombouctou, capital histórica das caravanas de Tuaregs. Depois é Gao, Béchar, 1.700 km de deserto, Argel, Marselha e Berlim. A operação vai durar 18 meses. Os nazis pilharam 11 bancos centrais. O wolframio é indispensável para a indústria de guerra alemã. O maior produtor é a China. O segundo é Portugal, um país decisivo depois do ataque contra a União Soviética e o corte das comunicações com o Oriente. No dia 19 de maio, representantes de todos os municípios portugueses foram ao Palácio de Belém cumprimentar o chefe do Estado e manifestar-lhe a sua gratidão. É que o povo português tinha uma dívida em aberto desde aquele triste mês de setembro de 1939, em que a guerra voltou a assolar o mundo. E Portugal saiu ileso da tremenda catástrofe, sem a menor quebra dos seus compromissos seculares, sem a menor beliscadura na sua honra nacional. O povo português quis pagar essa dívida e fê-lo galhardamente, como costuma. Aquilo a que alguém chamou o nosso milagre deve-se principalmente a dois homens, a dois chefes, Carmona e Salazar. Sob a égide do primeiro, a política de Salazar como presidente do Conselho e ministro dos Negócios Estrangeiros salvaguardou a nação portuguesa de todos os males que afligiram mais de 9/10 do planeta durante 6 anos. Por isso, no Terreiro do Paço, diante da janela do Ministério das Finanças, primeiro gabinete de Salazar como ministro, se juntou a mais numerosa multidão que jamais viu Lisboa. E o que então se passou, ninguém o pode contar melhor do que o cinema, pois basta ver e ouvir. Homens e mulheres de Portugal, não sei, decididamente não sei como agradecer-vos esta manifestação tão carinhosa, tão sincera, tão desinteressada, mas tão pouco merecida. Assim penso, e no entanto, não evitei, nem me eximi a este ato. Porquê? Era bem que vivêssemos juntos um momento de satisfação patriótica, depois dos perigos a que todos estivemos sujeitos e dos horrores que muitos houveram de sofrer. Era bem que eu pudesse agradecer, como homem de governo carregado de responsabilidades, a vossa parte da tarefa, a parte maior de trabalho, de ordem, de disciplina, de sacrifício durante os maus anos passados. Era bem que se pudesse ver, não à volta de um homem, de um governo ou de um regime, mas de um princípio de independência, fidelidade e honra nacional, neste momento inolvidável, e acompanheis num Viva a Portugal. Viva Portugal! Portugal fica fora da guerra, mas não escapa à penúria. Apesar das manifestações encenadas pelo regime, os portugueses vivem mal. Quando protestam, são reprimidos pela polícia e pela GNR. Quem acaba por ganhar com a guerra são os exportadores de conservas e de wolframio. Portugal war der größte Benutzer dieser Golddrehscheibe, die ja in Bern während des Zweiten Weltkrieges existierte. Also Portugal hat viel deutsches Gold via Schweiz gekauft. Es war der größte Abnehmer von der Schweizerischen Nationalbank von solchem Gold. As exportações portuguesas são pagas com o ouro nazi. Os banqueiros arquitetam estratagemas para ocultar a origem criminosa das barras.
Em junho de 1942, os nazis entregam ouro holandês aos banqueiros suíços. A ordem é simples. O ouro vai para o Banco de Portugal. Paul Rossi, vice-presidente do Banco Nacional Suíço, receia que os aliados descubram o esquema e propõe derreter o ouro holandês antes de o entregar aos portugueses. O banqueiro tem motivos para estar preocupado. É que a espionagem aliada em Portugal é ativa e eficaz. Il y avait une guerre économique extraordinairement intense, qui était aussi intense que la guerre militaire, puisque Morgenthau, Henry Morgenthau, qui était le ministre des Finances depuis 1938 et jusqu'à 1945, ami intime de Roosevelt, a mis au monde ce blocus du Reich, une opération qu'on appelait l'opération Safe Haven, où les services secrets américains alliés en général abattaient à Shanghai, à Lisbonne, à La Havane, partout dans le monde, les hommes d'affaires et agents allemands, faisaient exploser des usines qui travaillaient pour les Allemands, faisaient intercepter des trains, des bateaux qui travaillaient pour les Allemands, etc. Le programme Safe Haven était un programme très, très efficace. Et Morgenthau a mené, a organisé cette guerre ensemble avec le Ministry of Economic Warfare à Londres, une guerre économique d'une violence et d'une détermination absolue. Et dans cette guerre économique, où le Lisbonne était une plaque tournante très très importante, puisqu'il est un immense port, une ouverture sur le monde atlantique, sur le monde africain, là, Lisbonne était un centre de cette guerre que Morgenthau a menée contra o Reich. Lisboa é centro da guerra económica e verdadeiro ninho de espiões. Os agentes secretos pululam. In Bezug auf Lissabons Funktion als Spionagezentrum kann man Folgendes festhalten. Lissabon war praktisch die Stadt der Spionage gewesen. Denn wir hatten hier die Drehscheibe, Lissabon war die Drehscheibe nach Amerika. Hier liefen alle Fäden zusammen. Hier trafen sich Agenten aus Deutschland, hier trafen sich Agenten aus Spanien, aus Italien, hier trafen sich Agenten aus England, aus Amerika, aus Frankreich. Hier war, jede Nation war hier vertreten. Zum Beispiel gab es hier den Herrn Schröder. Herr Schröder war Gestapo, also ein Gestapo-Funktionär aus Deutschland. Der hatte einen gewaltigen Etat, mit dem er arbeiten konnte und hatte natürlich seine Informationen, er hatte seine Leute beim Heer, hatte seine Leute natürlich auch bei der PWDE, dem Vorläufer der PIDE. Insofern war Lissabon also nicht wegzudenken aus der parallelen Diplomatie. Suíça, sede do Banco de Pagamentos Internacionais. A maior parte do ouro dos nazis é lavado aqui no princípio da guerra. O Banco de Portugal é o principal destinatário. Dort, würde ich meinen, die spielte am Anfang noch eine relativ wichtige Rolle, also im 41 bis Anfang 42, wobei es war natürlich quantitativ wesentlich weniger als die Schweizerische Nationalbank, was die BITS nach Portugal geliefert hat, aber trotzdem, es waren viele Tonnen, es waren sicher rund etwa 20 Tonnen, die von der BITS, also von Berlin via BITS nach Portugal spediert wurden. Auch dort hat der Banco de Portugal eben deutsches Gold übernommen via diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich und nach Portugal gebracht als Bezahlung für Waren, die eben der deutschen Kriegswirtschaft geliefert wurden. O presidente do Banco de Pagamentos Internacionais é Thomas McKittrick, americano que colabora com os nazis. Mas a espionagem britânica está atenta. O governador do Banco de Inglaterra, Montagu Norman, dá conselho aos banqueiros de Basileia. Devem parar imediatamente as entregas de ouro ao Banco de Portugal. O chefe da espionagem americana na Europa, Allen Dulles, junta-se às pressões de Norman. Em outubro de 1942, encontra-se secretamente com McKittrick no Hotel de Lisboa para lhe fazer um último aviso. As entregas de ouro nazi ao Banco de Portugal têm mesmo que parar. La visite et la rencontre McKittrick-Dulles à Lisbonne fait partie, puisque Dulles était du côté de Morgenthau, du côté de Roosevelt, fait partie de ces efforts répétés de déstabiliser, de faire révoquer ou de faire changer de politique à McKittrick. O lugar do crime passa de Basileia para Zurique. O branqueamento do ouro passa do Banco de Pagamentos Internacionais
para o Banco Nacional Suíço. Para Salazar, o negócio do ouro tem que ser bem camuflado. Uma retaliação dos aliados poderia ter consequências dramáticas. Il y avait à tous les niveaux, au niveau des routes maritimes, qui sont essentielles pour le Portugal de l'époque, entre les colonies d'outre-mer et Lisbonne, par exemple, elles étaient totalement contrôlées par les Alliés. Donc les Alliés avaient sur le Portugal un moyen de pression immédiate. Ce qui explique que Salazar a refusé l'or allemand à partir de 1942. A dit, je veux bien faire des affaires avec les Allemands, mais uniquement si l'or volé, des camps de concentration, des ghettos, des banques, des pays occupés. En général, cet or est d'abord lavé, change d'identité en Suisse. Et que je puisse dire aux Alliés, ben voilà, cette part d'or a un certificat d'origine de Berne. Os banqueiros suíços também estão interessados na Portuguese Connection. Para abrir caminho ao tráfico do ouro, permitem pelo menos uma fraude ao Banco de Portugal. Poucos meses depois da capitulação francesa, o administrador João Emaús pede o repatriamento de fundos supostamente portugueses. Esses fundos eram, na realidade, franceses. Os suíços, governo e banco, sabem e calam-se. Banco Nacional Suíço, Berna, 10 de outubro de 1942. O Sr. Emaús esteve em janeiro de 1941 em Berna para o repatriamento de fundos portugueses, que na realidade eram fundos franceses. A transferência que ele propunha fazer era absolutamente irregular. Finalmente, o ministro federal Stampfli fez uma exceção e fechou os olhos, pensando assim em melhorar as nossas relações com Portugal. Paul Rossi. Na segunda parte, a reportagem vai percorrer os canais clandestinos, e não são poucos, de aquisição e escoamento do ouro nazi. Portugal adquiriu ouro sujo com grande secretismo e desfez-se de parte desse mesmo ouro de uma forma igualmente conspirativa. Enviado especial, a segunda parte da Guerra do Ouro, já a seguir ao intervalo. Em outubro de 1942, o secretário-geral do Banco de Portugal, Cabral Pessoa, recebe em Lisboa um enviado do Banco Nacional Suíço e propõe que o ouro nazi comece a ser lavado primeiro na Suíça, antes de ser entregue ao Banco Central Português. Por este canal, chegam a Portugal mais de 120 toneladas de ouro. Es ist natürlich dann als indirekter Käufer möglich, dieses von Deutschland via Schweiz gekaufte Gold als Gold in der Schweiz gekauft zu deklarieren. Und das würde dann in Portugal, in den Büchern der portugiesischen Nationalbank, gäbe es dann weniger gekauftes Gold aus Deutschland. Und das wäre ein mögliches Motiv, wenn man den Betrag, also die Tonnage, die Tonnen, die man in Deutschland kaufte, verkleinern wollte. Uma parte do ouro é enviada de caminhão para Portugal. A listagem do BNS é exaustiva. A espionagem americana, atenta, segue os movimentos. E não são poucos. Il avait un agent qui s'appelait Gary Mayer, qui était un adjoint d'Allen Dulles, installé à la Herrengasse 23 à Berne, qui, du milieu 42 jusqu'en janvier 43, a compté tous les camions d'or qui partaient à Sète, Portbou, Portugal, qui partaient au Portugal. Il a compté entre octobre 42 et janvier 43 281 camions remplis de barres d'or qui sont partis de Berne, donc du centre de Berne, puisque c'est sous la place du Palais fédéral que, encore aujourd'hui, sont les cylindres où sont entassés les tonnes et les tonnes d'or, sont partis donc de la place fédérale à Lisbonne. Há várias empresas a transportar o ouro para Lisboa. A Natural é uma delas, mas há sobretudo a Gondran. Das Gold wurde von den bekannten Schweizer Speditionsfirmen wie beispielsweise Gebrüder Gondran oder Welti Furrer
nach Portugal transportiert, via Frankreich, Spanien. Und es ist auch so, dass die Chauffeure keine Juden sein dürften. Also man sieht da den Antisemitismus auch, der eben damals herrschte. O transporte em Portugal é efetuado por empresas nacionais como a Renault. A porta de entrada é a fronteira do Caia. Os caminhões sucedem-se, cada um transporta algumas centenas de quilos até Lisboa. O nosso cliente em Portugal era o Banco de Portugal. E o nosso cliente na Suíça era um dos maiores transitários da época, que era a Gondran. Mas para nós sempre foi ouro, em barras, provenientes da Suíça, via rodoviária até à fronteira do Caia, e da fronteira do Caia, aí sabemos tudo porque éramos nós que fazíamos. Íamos lá levantar o ouro, tratávamos as amarres junto da alfândega e das autoridades espanholas e portuguesas e entregávamos na Rua de São Julião. Eles assinavam-nos um papelinho e como aquilo os selos estavam intactos e para nós o transporte acabava. O Reich não teria sobrevivido mais de 2 meses sem a praça financeira suíça. A afirmação é do ministro nazi da Economia, Walter Funk. Sans la Banque nationale suisse et sans la Banque centrale du Portugal, certainement que la Deuxième Guerre mondiale aurait été terminée avant, probablement à la fin de l'année 43. À la fin de l'année 43. Pour quelles raisons? D'une part, Hitler était en faillite quand il a commencé la guerre. Le réarmement allemand avait épuisé toutes les ressources économiques en or, en devises, etc., de la Reichsbank. Ensuite, Hitler a financé sa guerre par la rapine, par le butin, par l'or volé dans 11 banques centrales, chez les privés, dans les camps de concentration, etc. Mais pour pouvoir utiliser sur le marché mondial, pour pouvoir acheter ces matières premières, le wolfram au Portugal, le chrome en Espagne, le pétrole en Roumanie, etc., les diamants industriels en Amérique latine, eh bien Hitler devait laver cet or volé. Com a ajuda neutral ou sem ela, os nazis estão a perder a guerra. Depois do desembarque na Normandia, os fornecimentos de wolframio estão condenados. O Exército Vermelho aproxima-se de Berlim, é derrocada, o ouro desaparece. Merkers. Este homem conhece a história, trabalha aqui há uma eternidade. Merkers é a maior mina de sal da Turíngia e da Alemanha. Durante 45 longos anos, ninguém de fora entrou aqui. A descida até o fundo dura 1 minuto. Esta mina é um imenso labirinto. 600 quilómetros de galerias a mais de 500 metros de profundidade. Es ist übrigens auch bekannt, das muss ich sagen, also es ist ein englischer Sergeant gewesen, der seit 1940 in deutscher Kriegsgefangenschaft war, der sich also bei den einmarschierenden Amerikanern am gleichen Tag gemeldet hatte und auf diese Vorkommnisse mit der Einlagerung hier hingewiesen hat. É aqui. É nesta galeria que os homens do grupo 404G da inteligência militar americana descobrem o tesouro nazi abandonado. São quadros, caixotes, sacos e mais sacos cheios de notas, moedas e ouro, lingotes e não só. Hier ist an für sich nur bekannt, dass in dem hinteren Teil Koffer vorhanden waren mit Silberwaren und Goldwaren, die aller Voraussicht nach wahrscheinlich doch aus jüdischem Eigentum stammen. Die sind aber in den Unterlagen, die uns zugänglich sind, nicht näher präzisiert, sodass ich an für sich das nicht mit 100%iger Sicherheit hier sagen kann. A descoberta é tanto mais surpreendente quanto a lista do relatório secreto americano é exaustiva. Há ouro suíço, holandês, italiano, francês, judeu. Há coroas austríacas, libras turcas, rublos soviéticos. Mais 8.198 barras de ouro e quase 3.000 milhões de Reichsmarks em notas. Há ainda aqui muitas obras de arte. O valor dos quadros não foi nunca calculado. Alguns desapareceram, entretanto. Fim da guerra. As potências vencedoras exigem a devolução do ouro roubado. Suíça, Suécia e Espanha devolvem uma parte. Só Salazar recusa e vai continuar a recusar durante 7 anos.
para a alegação francesa, Portugal é o único país neutro que continua a não reconhecer que a reclamação aliada em matéria de ouro é absolutamente fundamentada. Este homem é Tomás Fernandes, é o chefe dos negociadores portugueses. Amanda Salazar acaba por assinar um acordo de restituição de 4 toneladas apenas. Os aliados aceitam. Por um lado, ninguém ignora a importância estratégica da base das Lajes. Por outro lado, não querem comprometer a ditadura de Salazar. Estamos em plena Guerra Fria. A questão legal, essa foi tratada nos acordos que foram feitos no pós-guerra. Do ponto de vista moral e histórico, acho que o assunto merece a sua análise e o seu estudo, e é precisamente por isso que o Banco de Portugal se dispôs a fazer essa análise do ponto de vista histórico, porque efetivamente do ponto de vista estritamente jurídico de relações internacionais, teoricamente e em termos objetivos, o acordo existiu. O acordo existiu, mas não resolveu tudo. Há muito ouro que não é tomado em conta e há, sobretudo, canais clandestinos que escapam à fiscalização dos aliados. Um exemplo, depois da guerra, Portugal compra carvão à Polónia e paga com ouro nazi, através da Suíça, mais uma vez. Tentando ser factual, a única coisa que eu posso afirmar é que não encontramos nos nossos registros contabilísticos quaisquer operações com o Banco Central da Polónia. Portanto, aí posso ser taxativo, digamos, não há realmente transações de ouro com o Banco Central da Polónia. Se de alguma forma existiu um tipo de operação que foi feita através de outro país ou com créditos de outro país, efetivamente está fora da análise que fizemos, dado que nos concentramos sobre as operações de ouro de Portugal com países terceiros. O telegrama confidencial da missão diplomática americana em Varsóvia é mais categórico. 6 de maio de 1947, controlo 1678. Relativamente à possível utilização por Portugal de ouro roubado para a compra de carvão polaco através da Nehaba Corporation em Zurique, as embaixadas americana, britânica e francesa enviaram esta manhã notas substancialmente idênticas ao governo polaco. O governo português tem a seu poder uma quantidade de ouro roubado aos países aliados pelas autoridades alemãs. O governo dos Estados Unidos confia que, a não ser assinado um acordo sobre ouro roubado, o governo da Polónia não entraria numa transação através da qual os governos aliados, incluindo o da Polónia, pudessem ser impedidos de receber ouro que lhes foi roubado. Macau é outro buraco negro, outro canal clandestino para o ouro da guerra. Dezenas de toneladas transitam pela colónia do final da guerra até aos anos 70. As autoridades portuguesas organizam a escolta, a conferência dos manifestos de carga e, por fim, o escoamento do ouro em circuitos comerciais labirínticos do Extremo Oriente. Origem de uma parte dos lingotes, as pilhagens nazis. Quando pertencia à Comissão de Recepção do Ouro, durante 6 meses, que eram períodos renováveis de vários membros dessa Comissão de Recepção do Ouro, vi passar barras nazis, barras, portanto, com a cruz suástica e a águia imperial alemã. Vi passar barras russas, espanholas, holandesas, sul-africanas e mais algumas, mas que não me recordo agora. Não. Logo a seguir à guerra, o ouro começa a chegar a Macau por hidroavião, escala Hong Kong. 1948, 3 piratas do ar tentam roubar um carregamento, o assalto fracassa e o secretismo afunda-se com o ouro. A partir daí, os lingotes chegam a Macau por mar, sempre via Hong Kong. Embora fosse um hidroplanador integrado nas carreiras Hong Kong-Macau de passageiros, normalmente não transportava passageiros porque eles, na venda dos bilhetes, diziam que a lotação já estava esgotada e que não tinham mais bilhetes para vender para esse hidroplanador. Assim, o hidroplanador transportava, na verdade, apenas o ouro, que à chegada a Macau era então recebido por essa comissão de recepção do ouro de que eu fiz parte durante 6 meses, em 1966. Pedro José Lobo está na origem do negócio do ouro. Ian Fleming, criador de James Bond 007, desloca-se mesmo a Macau e entrevista o português. As respostas são lacónicas. O ouro foi parar a vários países da região. Fleming
volta para os livros de espionagem e confessa o fracasso da investigação. Nos nossos registros nós não temos nenhuma indicação desse tipo de transações que têm sido afirmadas. Também a verdade é que o fulcro da nossa investigação tem-se estado concentrado no período da Segunda Guerra Mundial. Efetivamente, nós fizemos um levantamento de todas as operações até os anos 60, verificando quem eram as contrapartes dessas transações, até porque, do ponto de vista legal, nós tínhamos que pedir autorização a essas contrapartes para poder divulgar as operações que foram feitas, e não encontramos rastro dessas operações. Mas, mais uma vez, essas operações podem ter sido feitas com outras entidades que não diretamente os bancos centrais, podem ter sido feitos com outros bancos centrais. Diretamente não houve, indiretamente, pois não sou capaz de responder à pergunta. O volume do negócio do ouro em Macau exclui a hipótese de uma simples operação de contrabando. A participação das autoridades portuguesas nas operações técnicas do transporte seria impossível sem autorização do Governo de Lisboa. O público em geral sabia da existência desse negócio, da chegada até do ouro, porque ele era protegido por forças da polícia, por jipes fortemente armados, à frente e atrás o transporte era feito em táxis até para disfarçar melhor, mas mesmo assim a população de Macau sabia quando chegava o ouro. Esse ouro chegava a Macau e depois não mais se sabia, a não ser a comissão de recepção, que assistia à pesagem do ouro por causa do pagamento da taxa de importação do ouro ao Governo de Macau. Era só com essa finalidade que existia a comissão de recepção do ouro. Depois esse ouro, depois de entrar em Macau e entrar para os armazéns, para os cofres fortes do banco na Avenida Almeida Ribeiro, onde ele era recebido, o público em geral nunca mais sabia para onde é que esse ouro ia, mas sabia-se que o ouro saía de contrabando também de Macau. A maior parte até para a China, porque a China tinha necessidade desse ouro face ao boicote comercial que os Estados Unidos tinham decretado em 1949 e que durou até 1972. Durante décadas, a Guerra Fria permitiu esconder a cumplicidade dos bancos neutrais com o nazismo. As prioridades hoje são outras e o interesse em manter o silêncio é menor. Estados Unidos, Suíça, Suécia e Holanda criam comissões de investigação. Portugal também. Der Bundesbeschluss, der ja vom Parlament einstimmig verabschiedet wurde, auf dem unsere Arbeit beruht, hebt das Bankgeheimnis für unsere Forschung völlig auf. Also wir sind die erste Kommission, die jetzt hinter diese Kulisse sehen kann, sehen muss. Und ohne diese Aufhebung des Bankgeheimnisses könnte man wirklich bestimmte Fragen überhaupt nicht klären. O Banco de Portugal não tem só alguns lingotes com a suástica que não fomos autorizados a filmar. Tem, sobretudo, muitos documentos. Existem agora condições melhores até do que noutros países para investigar os negócios que passaram por Portugal. O Banco de Portugal, hoje, como autoridade monetária, não deve fazer, nem tem que fazer, uma análise crítica histórica do que foi o regime anterior. E penso que Portugal aí até está numa posição particularmente à vontade, dado que houve um corte efetivo com o regime anterior a nível governamental e, portanto, a nível também das suas autoridades monetárias e a própria modificação total da lei orgânica do banco. Resta saber se a comissão presidida por Mário Soares pode esclarecer parte do papel de Portugal no tráfico do ouro nazi. De qualquer modo, ainda estamos longe do pluralismo da Comissão Sueca. E a Comissão Sueca tem 7 membros, penso. Mas a semana passada foram chamadas uns 15 pessoas mais para fazer parte como expertos da comissão. E muito pluralista, para utilizar, penso eu, a palavra correta. Tem professores da universidade, tem historiadores, tem o Israel Singer, secretário-geral da World Jewish Congress, tem 2 pessoas do Tribunal de Contas da Suécia. Para além dos bancos centrais, houve empresas privadas a derreter e a manipular o ouro das vítimas do Holocausto. A empresa alemã Degussa foi uma delas. A filial suíça Leuken terá sido outra. No fim da guerra, a empresa-mãe exigiu-lhe uma quantia equivalente a 300 kg de ouro. A Leuken lidava com o ouro e tinha as condições técnicas para o derreter. Es gibt gewisse Firmen in Deutschland, die
das Gold von der SS übernommen haben aus den Konzentrationslagern und weiterverkauft haben in die Schweiz. Ich glaube aber auch, hier ist im Wesentlichen noch viel Arbeit zu leisten, jetzt, um mehr über diese Fragen zu wissen. Se em relação à pilhagem dos bancos centrais abundam os documentos, o mesmo já não acontece com o ouro dos campos de concentração. Os nazis esforçaram-se por não deixar provas. É extremamente difícil de meter a mão sobre ouro judeu. Se tratava de dentes de ouro ou de anéis de ouro refundido, não tem traços. Como poder constatar ou como poder dizer que esse ouro veio de Auschwitz, este ouro veio de Sachsenhaus, esse ouro veio de Dachau. Mas existem algumas certezas. Emil Pohl, o verdadeiro responsável do Reichsbank, está em contacto permanente com os campos de concentração para administrar duas contas bancárias. Nomes de código: Melmer e Max Heilige. Os bens e os objetos dos judeus eram aí depositados. À partir de 1942, printemps 42, on savait à Genève et dans tous les gouvernements européens, mais surtout à Genève, puisque c'était le siège de la Société des Nations, ce qui se passait, le pillage que subissaient les Juifs, hein, le destin horrible que les déportés subissaient à l'Est, puisqu'en 42 printemps 42, commencent les immenses déportations à l'Ouest, en France, en Danemark, Hollande, Benelux, etc., etc. Et à Berne, ils savaient parfaitement que l'or des SS allait à la Reichsbank. Ils savaient parfaitement que la Reichsbank faisait fonte de l'or et ils savaient parfaitement que les estampilles indiquant des dates d'origine avant la guerre étaient des faux, puisqu'ils savaient que les comptes de la Reichsbank étaient vides en 1939. Donc il y a une hypocrisie, un cynisme formidable aujourd'hui et hier à la Banque nationale que de dire « Ah non, nous ne savions pas du tout qu'il y avait dans ces barres-là l'or des morts ». Ça, je crois que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, on ne peut pas dire ça. O relatório preliminar Eisenstadt do Departamento de Estado norte-americano, divulgado há escassas semanas, não poupa Portugal. Negociações aliadas com Portugal. Os aliados apresentaram a Portugal provas detalhadas dos registros do Reichsbank alemão que mostram onde o ouro foi roubado e como foi refundido. O relatório Eisenstadt também demonstra que o ouro judeu não ficou todo na Alemanha. Apesar dos desmentidos do Banco Nacional Suíço, o ouro judeu passou pelos bancos helvéticos. O Banco de Portugal é mais prudente, não confirma nem desmente ter recebido ouro judeu. A prudência dessa afirmação tem precisamente a ver com alguma precipitação que eventualmente os suíços tenham tido. E, efetivamente, o que nós podemos saber de facto, e o Banco de Portugal tem tentado que tudo o que afirme sejam situações de facto e não teorias ou digamos, baseado em algumas suposições sobre o assunto e em juízos sobre o assunto. O que nós podemos saber é que os avisos referiam-se ao ouro monetário, portanto, tirado aos bancos centrais dos países invadidos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O restante não era referido. Claro está que, sabendo nós que recebemos muito ouro, foi comprado muito ouro à Suíça e também algum à Alemanha diretamente, embora também através da Suíça, através da conta na Suíça do Banco Nacional Alemão da altura, nós não sabemos exatamente qual é a proveniência desse ouro. Portanto, estar a fazer afirmações definitivas sobre uma matéria que não é totalmente clara tem sido precisamente aquilo que o Banco de Portugal tenta evitar. A política generalizada de pilhagem contra os judeus não é segredo para ninguém e os países por onde passam os refugiados estão numa situação privilegiada para o saber. A maioria dos judeus chega sem nada. Da ist zu sagen, dass ja eigentlich die sogenannte Arisierungspolitik von Nazi-Deutschland, die Sie ansprechen, dass diese Arisierungspolitik ja bekannt war aufgrund der sogenannten Reichsgesetze, welche nun eben die Vermögen der jüdischen Bürger
im damaligen Deutschland betrafen. Das war ja vom Nazistaat angekündigt und es war für einen aufmerksamen Beobachter doch klar, dass eine solche sogenannte Enteignungspolitik in Deutschland im Gange war. Decididamente, não sei. Salazar sabia das pilhagens, mas isso não o impediu de se tornar um dos recetadores do Reichsbank. Wir haben im Prinzip keine Dokumente, die uns genau angeben könnten, was Salazar persönlich wusste. Die einzige Quelle, die wir haben, sind die Botschaftsberichte von Alberto Veiga Simões, dem portugiesischen Botschafter in Berlin. Der sprach eindeutig von Plünderungen, von Morden, von Konzentrationslager, in die die Juden geschickt wurden und von dem Elend, in dem sie in Deutschland lebten. As interrogações acumulam-se. Os banqueiros portugueses pedem aos suíços para dissimularem a origem do ouro, uma precaução dispendiosa. Das kostet ja alles etwas. Das Gold musste im Depot eingelagert werden, bezahlte man. Das Gold wurde wieder aus dem Depot ausgelagert, da musste bezahlt werden und wahrscheinlich auch die Frachtkosten via Schweiz waren höher als direkt von der Reichsbank nach Portugal. O ouro dos campos de extermínio, Auschwitz e os outros, manchado com o sangue de milhões de judeus, é obviamente o mais melindroso. Em causa está a cumplicidade com o Holocausto. Processo de Nuremberg. Gold dentures were in the vaults of your Reichsbank, but you didn't know anything about that strange deposit. Hey, are you sure you were in the Reichsbank in these days? Quem tem a certeza, quem estava mesmo em Auschwitz nessa altura, é este homem, Raphaël Ezraïl. Lorsque nous descendions du train, nous étions tout de suite abordés par, bien sûr, les cris des chiens et tout, mais par un certain nombre de gens qui étaient en costume rayé et dont nous avons appris très vite qu'ils appartenaient à un commando que l'on nommait le Canada. Pourquoi le Canada? Eh bien parce que ce commando était dans l'esprit des Allemands ou des déportés le commando de la richesse, c'est-à-dire qu'ils recueillaient tous les biens, valises, objets. Ensuite, ils choisissaient, enlevaient les morceaux de pain, décousaient les vêtements pour voir ce qui était caché, pour récupérer l'ensemble de tous les biens qui pouvaient être pris. C'était considérable. 18 de janeiro de 1945, os alemães decidem evacuar Auschwitz. O Exército Vermelho está a chegar. 60.000 prisioneiros partem. Para trás ficam os mortos e o maior campo de extermínio de sempre. Ils ont reçu l'ordre de nous évacuer. Donc nous avons marché, j'ai fait l'exode avec Liliane Badour, nous avons marché pendant 3 jours et 3 nuits sans recevoir de nourriture. On essayait d'avoir de la neige propre, on mangeait de la neige. Nous étions très très mal chaussés, on n'avait pas du tout des chaussures appropriées au climat et nous étions habillés d'un pyjama d'un petit costume de fibrane. Alors on n'était ni vêtus, ni nourris. Et comment nous avons tenu le coup, ça tient du miracle. De toute façon, celles qui ralentissaient et celles qui tombaient étaient immédiatement abattues par les gardes. Donc c'était vraiment marche ou crève. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les unes ou les autres, quand on s'écroulait, on avait 2 bras qui nous soutenaient et qui nous faisaient tenir debout. Je me souviens, on marchait comme des automates. On savait qu'il fallait marcher, ou on prenait la force, je ne sais pas. Alguns sobreviveram para contar, para que aquilo que aconteceu em Auschwitz não seja esquecido e muito menos repetido. A responsabilidade dos carrascos, dos cúmplices, e foram muitos, está provada. Je crois qu'il y a ici une nécessité de voir clair et de constater, de prendre conscience, dirais-je, que derrière chaque lingot d'or, il y a un homme, une femme, un enfant, un vieillard, ces milliers de juifs qui ont été voués à la mort parce que les nazis avaient décidé d'exterminer un peuple tout entier. Alors nous avons donc là une double responsabilité. Le Portugal est associé à cette responsabilité puisqu'il a été un des bénéficiaires, un des participants à cette entreprise.
c'est la nécessité de retrouver son honneur en gobant, en rachetant par les moyens appropriés toutes les fautes qui ont été commises à l'époque, et aussi par là même rendre justice, rendre un hommage à ceux qui ont été les victimes d'une entreprise qui englobait à la fois l'extermination d'êtres humains et le pillage organisé de ces victimes qui a permis à un certain pays, à certaines fractions de faire florès sans s'inquiéter de l'origine criminelle de cet or qu'il manipulait. O negócio com os nazis não era um negócio qualquer. O ouro nazi não era um ouro qualquer. A guerra do ouro não acabou.